Você é uma pessoa que acredita em livre-arbítrio? Eu confesso que durante muito tempo da minha vida, eu achei que eu era capaz de escolher a vida que eu quisesse seguir, ser a pessoa que eu quisesse, mas hoje, depois que eu estudei muito sobre neurociência, sobre comportamento humano, eu acredito que todos nós não somos capazes de ser quem a gente quer. No entanto, sim, tem como a gente ir modificando algumas rotas com base em algumas perspectivas, mas ao meu ver não existe aquela questão da meritocracia por completo, onde o que você faz no mundo você colhe pelo seu esforço, onde cada pessoa pode ser o que quiser. E nesse vídeo eu quero discorrer um pouco mais sobre isso. O objetivo não é esgotar o tema, não é esgotar o tema mesmo, até porque é um tema extremamente complexo, mas eu queria criar uma linha de raciocínio sobre como eu penso atualmente, depois de ler alguns livros. Tô lendo esse livro aqui, Determinate, que é em inglês, né? Determinate aqui em português fica Determinados, que é do Robert Sapolsky, talvez seja o maior neurocientista vivo que a gente tem atualmente. E ele levanta alguns pontos bem interessantes nesse livro, sobre justamente a ciência voltada em cima do livre-arbítrio. E tem algumas outras coisas também que estudando neurociência, eu percebi que não faz muito sentido essa questão de que você consegue ser quem você quiser, você consegue ter livre escolha, até porque a gente é moldado, as nossas escolhas são moldadas, igual ele fala aqui no livro, mesmo anos antes da gente nascer, por meio da nossa cultura. Por exemplo, a gente tem cultura individualista e a gente tem cultura coletivista. Uma cultura individualista seria uma cultura mais dos norte-americanos, uma cultura voltada mais a si mesmo, voltada mais a um capitalismo ali, a uma construção onde você é o centro das ações. E uma cultura mais coletivista é uma cultura onde você faz parte do meio, onde as suas ações são em benefício do meio e não somente em benefício de si próprio. E a gente tem bons estudos em cima disso, mostrando como a cultura molda quem nós somos, no sentido de escolha. Se você pede, por exemplo, para as pessoas do leste asiático desenharem um sociograma, elas tendem a se colocar as bolinhas no sociograma em lugares diversos e não somente no centro. Já quando a gente pede para pessoas do Ocidente fazer um sociograma, geralmente, por exemplo, o Ocidente a gente coloca ali como Estados Unidos, os lugares europeus, mas principalmente os Estados Unidos, que é o berço assim, dessa cultura mais individualista, as pessoas tendem a se colocar no meio e nesse sociograma desenhar as pessoas que são das suas famílias em volta. Mas a pessoa está no meio e a bolinha dela é maior, como se ela fosse o centro e as outras pessoas estivessem à volta. Já as pessoas do leste asiático, elas se desenham no sociograma como se não tivesse um centro, onde ela faz parte de um meio. E aí tem diversos estudos para analisar isso daí. Eu citei um exemplo simples, a gente tem estudos mais simples e estudos extremamente mais complexos também, mostrando como que as culturas, elas moldam nosso comportamento e moldam também nossa sensação de quem nós somos, o que fazemos e as nossas escolhas. Então a gente já vai percebendo que as nossas escolhas não são somente produto do que a gente quer, mas sim é um produto da nossa cultura. E ele levanta também nos livros como as nossas escolhas, elas vão sendo moldadas pela nossa infância. E aí no livro ele coloca como se fosse semanas a meses antes do comportamento que você quer. Então seu comportamento está aqui, só que semanas e meses antes ele foi moldado sem que você percebesse. Então aquela ação que parecia ser livre, na verdade ela está sendo moldada há anos antes, desde o seu nascimento, a forma que você foi criada. Então, por exemplo, se você é filho de pais mais abusivos, de pais mais ríspidos, se você passou uma infância com muita adversidade, se você passou uma infância com muito trauma, muitas dificuldades financeiras, a gente tem até uma escala científica que é o nível de adversidade na infância. Quanto mais adversidade você tiver na infância, maiores são suas chances de ser uma pessoa mais depressiva, mais impulsiva, de ter uma gravidez precoce, fazer sexo desprotegido, de ter baixa renda. Então você percebe que a sua infância, ela influencia suas escolhas e influencia quem você é hoje. Como que eu chego para você
que é uma pessoa que, tipo, talvez teve baixa renda ali na infância, passou por diversas adversidades, e como que eu chego pra você e falo, como que você, cara, com 25 anos não fez uma faculdade? Como que você, aos 25 anos, não sabe inglês? Como que você, aos 25 anos, não sabe ler, não lê, teve contato com literatura clássica? É claro que você não teve. Por quê? Porque olha como que a sua história moldou para que você não tivesse essas oportunidades e para que talvez você nunca nem teve contato, isso nunca nem orbitou, porque você estava lutando talvez para sobreviver na sua infância. Então você entende como que vai sendo modulado? Agora imagine essa pessoa que passou por tanta diversidade assim, você acha que essa pessoa não é muito mais sensível ao estresse? Essa pessoa não é muito mais sensível, por exemplo, a ficar mais deprimida, ser mais ansiosa? E ele levanta isso. Aí ele traz isso para minutos ou até mesmo horas antes do comportamento. Que é tipo, como que essas adversidades, elas podem alterar o seu cérebro, que seria a neuroplasticidade, e isso também pode alterar os seus hormônios, pode alterar a sua sensibilidade a determinadas situações. Olha que raciocínio interessante, porque você percebe como que a cultura ela molda seu comportamento, como que a sua infância, desde a sua gestação até a sua adolescência, também molda seu comportamento e como que os minutos antes do comportamento que você quer fazer, ou que você está fazendo, na verdade, eles também estão sendo moldados pelos hormônios que estão circulando no seu corpo. Então ele dá um exemplo muito claro como que ficaria, digamos assim, uma situação onde você parece que você está tendo controle, mas na verdade você não está tendo tanto controle quanto acha que tem. Vamos imaginar uma situação hipotética igual ele coloca. Se você está saindo da casa da sua namorada e você é um policial. E aí você está saindo da casa da sua namorada e você acabou de brigar com ela, teve uma resposta assim extremamente intensa de briga, ficou ansioso, ficou estressado, e aí você sai da casa da sua namorada, só que você é um policial. E aí quando você sai, tem uma explosão na sua frente, onde essa explosão levanta uma cortina de não uma cortina de fumaça, mas uma cortina de poeira muito grande. E aí você não sabe se a explosão foi criminosa, se ela não foi criminosa, não te deu tempo de raciocinar, porque você saiu estressado, do nada que você saiu teve uma explosão. E tem um cara vindo na sua direção, e esse cara tá com uma roupa e um estereótipo onde alguém já te assaltou com essa roupa, onde alguém já te fez o mal com essa roupa, com esse estereótipo ali, e seu cérebro já deixou registrado que talvez esse tipo de pessoa é perigoso. Não é porque você quer deixar isso registrado, mas é porque o trauma ele fica registrado. Você pode lembrar de diversos traumas. Se você já tiver passado por um assalto, você vai lembrar a roupa de quem te assaltou. Você vai ter medo daquelas características quando você visualizar alguém. E talvez essa outra pessoa nem vai te assaltar, mas só de você visualizar, porque isso ficou gravado no seu cérebro. E aí esse cara tá vindo na sua direção. E você não sabe se foi um crime causado por esse cara. E aí você pede para ele parar. Cara, para, por favor, põe a mão na cabeça. Só que ao invés desse cara respeitar o que você está falando, ele pega no bolso e. Só que quando ele pega isso daqui, você já pega e atira nele. Só que ele ia pegar um celular. E aí você acha que ele pegou uma arma. E nessa situação hipotética, quem que tomou a ação? Foi você que quis atirar? Ou foi todo o aspecto da sua história? Então vamos supor que você foi um menino lá negligenciado na infância, onde sofreu maus tratos, onde sofreu abuso. Isso te deixa muito mais sensível ao estresse. Muito mais. Você tende a ser uma pessoa muito mais responsiva. A gente tem bons estudos em relação a isso. Uma pessoa mais estressada, geralmente com menos freio. E você já tende a ter mais sensibilidade ao perigo. E aí, você passa por isso, foi assaltado por outra pessoa, isso joga outra camada no seu cérebro. E aquele cara estava muito parecido com a pessoa que você foi assaltado. Só que ao mesmo tempo, você brigou com seu namorado, o que te deixou mais sensível ainda ao estresse, porque tem glicocorticoide circulando na sua corrente sanguínea. E ao mesmo tempo, no seu cérebro, tem uma imagem registrada desse cara, se é um policial, você já viu várias coisas em relação a isso. Quando você atira na pessoa, será que foi você que atirou ou foi seu cérebro, com base em tudo isso que está acontecendo, que fez a ação? Para você ter ideia, isso não é algo distante. A gente vê claramente como que isso acontece, principalmente em países que têm um efeito de racismo, de desigualdade mais alto. Você percebe como que essas ações elas acontecem e aí sai na mídia que foi um ato racista ou algo do tipo. E muitas vezes o cara se desculpa, fala que a situação ali não deu para ele imaginar, raciocinar, justamente porque ele tomou a ação com base em uma construção toda que ele fez. Não estou dizendo se isso é certo ou errado,
mas a gente está levantando pontos aqui de que foi uma construção toda que a história dele proporcionou. E aí você vai vendo que tem inúmeras camadas, inúmeras camadas. E a gente pode ir até para segundos antes, que aí a gente estava em minutos, que esses minutos ali seriam os hormônios. A gente está em meses ou anos antes, que seria a sua história, como sua história moldou a sua percepção. E a gente pode voltar a milênios, que seria como a cultura modulou a sua percepção. E agora a gente pode ir para segundos antes, que é o impulso, que é somente sinapses neurais. Então tudo isso junto com a sinapse e você toma uma ação antes de você ficar consciente de que você tomou ação. Então talvez ele atirou antes mesmo de ficar consciente, antes mesmo de refletir sobre o que ele iria fazer. Só que aí você pode falar, Vinícius, mas ele, se desse mais tempo, ele teria tempo de raciocinar. Sim, ele teria tempo de raciocinar. Mas você entende que ele faria um raciocínio com base em tudo que ele passou? E tudo que ele passou faria com que ele tomasse X ação, mas não seria uma ação deliberada, sempre uma ação voltada a tudo que ele passou. E aí você vai percebendo como que a vida ela vai modulando a gente e acreditar que você pode ser quem você quiser, no sentido assim de que todo mundo tem a mesma história, de que todo mundo pode ser quem quiser, não é verdade, cara, não é verdade. Se você é uma pessoa, por exemplo, que tem algum problema cerebral, algum problema de tipo assim, de falta de concentração, porque algum circuito cerebral seu não está ajustado, você não vai ser, cara. Ou vai ter muita dificuldade em ser um estudioso. Porque o seu circuito cerebral não funciona tão bem quanto o de outra pessoa. Ou talvez você que passou por adversidade na infância, não dá para imaginar que a sua história ela vai ser da mesma forma do que de outra pessoa. Talvez você tenha que se dedicar muito mais. A gente não é um livro em branco. Desde a barriga da sua mãe, a forma que ela teve a gravidez, se ela teve muito estresse, se ela foi uma pessoa muito ansiosa, você vai ser uma pessoa mais sensível ao glicocorticoide, que é, tipo, por exemplo, cortisol ou não, na sua gestação. E quando você crescer, você vai ser uma pessoa com muito mais abertura a ser depressiva se sua mãe teve uma gravidez com muita diversidade. Olha onde que você, olha que loucura. Onde que você imagina que a gravidez vai influenciar nas ações quando você tiver 20 a 25 anos, como que seu cérebro reage? E tudo isso está interligado. Aqui a gente não está batendo um martelo de falando que o livre-arbítrio não existe. Aqui a gente está levantando um ponto de que você talvez não seja um livro em branco e você talvez não tenha tanto poder sobre suas ações quanto você acha que tem. E sim, você é um produto da sua biologia juntada com o contexto. Então a sua biologia juntada com esse contexto gera um ser único, gera um ser com uma história única, gera um ser com uma perspectiva única. E os seus comportamentos atuais são totalmente reflexo daquilo que você passou. Se a gente for até ainda mais além, e se a gente entrar tipo em contextos mais micro assim, física quântica e outras coisas assim, talvez se a gente conseguisse pegar todos os seus comportamentos, todos os mesmos que você passou, pegasse sua função cerebral, sua história, todos os aspectos, a gente conseguiria adivinhar quais seriam as suas escolhas futuras. E a gente pode dar até um exemplo. Vamos supor que você nasceu em um lugar pobre, onde você passou por muita dificuldade, adversidade, e onde as pessoas ali, para elas saírem daquela realidade, elas talvez fizessem funk ou contasse músicas voltadas à apologia e tudo mais, e talvez todas as pessoas que você conheça que são de sucesso à sua volta fazem isso. Só que lá com os 20 anos, alguém te oferece uma bolsa de estudo. E outra pessoa te oferece a oportunidade de começar a cantar funk. Só que sua história foi sempre com abuso, com trauma. Você viu outras pessoas vencendo na vida cantando funk. Você acha que, tipo assim, que é refém de um sistema que é, tipo, realmente não quer te fazer sair dali. E as músicas e todo aquele contexto reforçam isso daí. E aí você tem um carinho maior por isso, enfim. Vê que as pessoas que saíram dali saíram fazendo isso. E alguém te oferece uma bolsa de estudo, por exemplo, de, sei lá, uma bolsa de estudo qualquer ali, advocacia ou qualquer coisa do tipo. Uma bolsa de estudo, na verdade, que você pode escolher o que você quer. Essa pessoa, pelo que você conhece dela, só pelos fragmentos que eu falei aqui, talvez umas 5, 6 características, você acha que ela escolheria a bolsa de estudo ou que ela escolheria cantar funk? Só que a gente compreende que talvez se você falasse escolher funk, talvez 90% das pessoas acertariam, ou 100%.
porque a chance é muito alta. Só pelos fragmentos do que você viu do passado dela, não teria como ela escolher, por exemplo, fazer, sei lá, uma advocacia. Porque ninguém à volta dela fez advocacia, ela não tem nenhuma história com aquilo. Agora, já com funk, ela tem toda uma história. Então, só de perceber 4 ou 5 características, você já conseguiu meio que adivinhar o futuro dela. Agora, se você soubesse toda a história de uma pessoa, os circuitos cerebrais, todas as histórias, todas, a relação dela com o estresse, como o cérebro dela reage, tudo isso, você possivelmente poderia prever o futuro dessa pessoa, você entende? Olha que loucura. E isso daqui não quer dizer que você não consiga mudar a rota da sua vida. A gente não está levantando essa questão. Só que a gente está levantando de que você não é um livro em branco e de que você é uma pessoa que você não é refém, mas você é vulnerável pela sua história, pela sua cultura. Só que você hoje, sabendo desse conteúdo, você consegue mudar suas ações futuras. Porque uma vez que você sabe que o livre-arbítrio possa ser que não exista, você pode agora imaginar os seus próximos caminhos com base nisso. Porque agora você tem contato com isso. Eu sei que parece um pouco confuso, mas enfim. A ideia é, não culpe tanto as pessoas e nem a você mesmo. Porque talvez você seja refém da sua história. Não quer dizer que você não possa mudar, mas quer dizer que se você tem adversidade, se você passou por muitas coisas pesadas, cara, a sua história não é igual de outra pessoa e as suas decisões também não vai ser. Então cabe a você hoje tentar buscar mais conteúdo, tentar buscar mais estudo, para que justamente você consiga lá na frente que seus comportamentos seja reflexo de alguém hoje que busca conhecimento. E lá na frente, os seus comportamentos serão reflexos de uma pessoa hoje que está muito mais apta, com muito mais conhecimento. Já sabendo que os nossos comportamentos futuros são reflexo do que você é hoje. Enfim, não seja tão duro com você. Reflita sobre isso. Claro que aqui o objetivo não é esgotar o tema, não tem como. Queria que você fosse uma pessoa também humilde intelectualmente, entendesse meu ponto de vista, o que eu estou levantando aqui. Não quero atacar ninguém. Eu só quero trazer essa perspectiva de que talvez a gente não tenha não seja tão livre quanto a gente imagina. Tem muitos outros assuntos, muitos outros exemplos que eu poderia trazer aqui, mas o vídeo ficaria, sei lá, com mais de 1 hora. Mas eu acho que deu para entender o raciocínio total do vídeo. Te vejo no próximo vídeo.